Então, abre a tua Bíblia, lá no meio, Salmo 126, versos 5 e 6, e nós vamos comentar um pouquinho da palavra do Senhor. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido e santo, nós te louvamos. Muito obrigada por a tenda, por aqueles que passaram ali, Senhor, por todos que estão presentes aqui, pelos louvores, por tudo, pelas ofertas, por tudo que foi feito até agora. E continua, Espírito Santo, falando conosco através da tua palavra. Pai, nós queremos, Senhor, Pai querido, continuar te ouvindo. Então eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia, a minha dependência é sua. Eu preciso de ti. E que cada um aqui, Senhor, possa levar cativo o seu coração. Nós repreendemos todo roubo, toda preocupação, tudo aquilo que possa, Senhor, distrair o teu povo da tua palavra. Para que possamos, Senhor, receber aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que vai chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida. Fala comigo, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém? Pode se assentar. Deus, amado, não desperdiça a nossa dor. Deus não desperdiça nenhuma lágrima que nós derramamos. Nós sabemos que o contexto histórico aqui, o povo de Israel havia voltado nessa época do cativeiro da Babilônia. O cenário em redor deles, o cenário que estava na vida deles era de pura destruição e seca. Era um cenário muito triste. O plantio ali era difícil e o semeador chora porque a semente era escassa e a terra parecia seca e dura. Isso quer representar hoje, nós trazemos para o nosso cotidiano, representa a nossa vida de lutas, de provas, de enfermidades, de dificuldades. Quantas vezes nós estamos semeando e parece que a terra é dura, parece que nós oramos, a nossa oração bate até o teto e volta. Mas o Senhor não deixa o seu povo sem resposta. O Senhor é um Deus de resposta. O Senhor é um Deus de poder. É um Deus que nos ouve. O ouvido do Senhor está atento, diz a tua palavra, atento à oração deste lugar, a oração onde você está fazendo, na tua casa, no teu secreto, na tua cama, no teu travesseiro, no teu banheiro, muitas vezes, ali no secreto do teu coração. Deus ouve. O choro, amados, não anula a colheita, de jeito nenhum. Apenas demonstra o peso do processo. Mas Deus nunca vai ignorar e não ignora nossas lágrimas. O Senhor, uma vez me deu uma visão, há muito tempo, eu não sei quem lembra que estava na intercessão. Nós estávamos orando e nesse dia nós estávamos chorando na presença de Deus. E Deus me mostrou anjos descendo ali na intercessão com uns odres assim de cristal. E a nossa lágrima caía do rosto e Ele colhia nossas lágrimas. E Ele falou: eu estou levando diante do Senhor. Cada lágrima que você derrama tem um anjo com um odre na tua frente, colhendo a tua lágrima e levando diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Porque ao seu tempo a resposta virá. Ao seu tempo Deus fará a vitória na nossa vida. O momento do plantio existe sacrifício. Mas mesmo que nós semeamos com lágrimas, mesmo que nós semeamos com renúncia, muitas vezes nós precisamos semear com renúncia, abrir mão daquilo que temos, daquilo que é nosso, para o nosso futuro, para aquilo que nós vamos precisar lá na frente. Às vezes nós não queremos abrir a mão de nada, nós queremos reter tudo, mas Deus fala: coloca diante de mim, coloca diante da minha presença, não retenha aquilo que está no teu coração, não retenha o teu sofrimento, a tua tristeza. Saiba que Deus está te ouvindo. Você que está aí na live, que está na internet, saiba que Deus está te ouvindo, que Deus tem ouvido, que Deus tem estado perto, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mas o mundo espiritual está em movimento, porque o mundo espiritual não para, ele não para, ele continua em movimento. Aleluia, glória a Deus. E fala assim: levando a semente preciosa, que guardamos muitas vezes com a nossa dor, a nossa oração,
o nosso amor, nossa dedicação, a nossa fé, o nosso testemunho em Cristo, amados. Amados, quando fala de levar a semente aqui, não é só depositar as nossas lágrimas, nossa semente diante de Deus, é falar do amor de Cristo aos outros, é demonstrar o nosso testemunho. Você pode falar, eu não sei falar, o teu testemunho fala por você. O teu testemunho testifica quem é Deus na tua vida, quem é Deus, o que Ele faz. Então, amados, continua levando a semente. Você pode falar, mas eu tenho falado, eu falo para o meu vizinho, eu falo para a minha família, eu falo para o meu filho, eu falo para a minha filha. Não pare, não pare, porque a colheita virá. Não pare de semear, não desista, continue, diz o Senhor. Continue, vá em frente, avante sem parar. Vá em frente em nome de Jesus, porque Ele vai trazer a resposta. Às vezes nós temos o cansaço do processo. Muitas vezes, amado, quando nós oramos pela nossa família, quando nós oramos por pessoas que necessitam de Cristo, quantas vezes nós oramos, por situações, muitas vezes pela nossa vida financeira, pela nossa vida espiritual, e às vezes a gente fala, eu estou pedindo há tanto tempo, mas a Bíblia fala, e nós temos falado nas orações que temos feito aqui, ao seu tempo, no tempo de Deus. O relógio de Deus bate diferente do teu, mas ele bate, ele está continuamente ali andando, e no tempo de Deus, ele vai apontar e falar, abençoa minha serva, abençoa meu servo, que está esperando há tanto tempo, mas chegou a hora, chegou o momento. Anjo, desce lá e leva a minha vitória, leva a minha cura, leva a minha restauração, leva a bênção que essa pessoa precisa, porque é assim que Deus age. Mas nós temos que ter perseverança, porque a Bíblia diz assim, que ninguém colhe de braços cruzados. A Bíblia fala quem sai andando. A Bíblia fala que nós temos que continuar. Amados, não é de braços cruzados, mesmo com o coração quebrado, muitas vezes com o coração dilacerado, mas vamos continuar, porque Deus, Ele tem resposta. Deus não deixa uma oração, amados, sem resposta. Ele tem uma resposta. Quando eu fiquei em coma, eu tive uma experiência muito gloriosa de saber que todas as nossas orações têm resposta. Todas as nossas orações chegam diante do altar do Senhor. E Deus me mostrou chegando as orações. E Deus tem compartimentos onde Ele deposita nossas orações. Tem orações que chegam e é uma sala cheia de presente. E os anjos já entram direto daquela sala. E Ele vai pegando os presentes e já vai descendo, trazendo. São as respostas imediatas. Mas tem outras que estão num caderno escrito. E é escrita com letras de ouro. Todas as orações estão guardadas diante do Senhor. E tem outras que o Senhor está dizendo, olha, querido, eu tenho algo melhor para você. Mas elas são queimadas como um incenso suave na presença de Deus. Então saiba que as tuas respostas, que as tuas orações têm resposta. Que as tuas orações chegam diante do Senhor. O que é semente? Muitas vezes as nossas orações silenciosas, o nosso testemunho, nosso amor ao próximo, a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé, aquilo que nós falamos às pessoas, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós damos como exemplo de vida para as pessoas, pode ser a nossa semente. E qual é a terra certa? Qual é a terra certa? É quando nós depositamos tudo isso no altar do Senhor. O altar do Senhor é a terra fértil. O altar do Senhor é a terra fértil, é a terra certa. É no altar do Senhor que você coloca aquilo que você necessita. Não só essa semente que eu estou falando, mas quando você também dá a tua oferta, você dá diante do altar do Senhor. E a palavra do Senhor fala que a alma generosa prosperará. Então, amados, não importa quanto é a tua semente, Deus não olha valores, Deus não olha aquilo que nós estamos fazendo, Deus olha o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. A tua semente, amado, é aquilo que está dentro do teu coração. Aleluia. Não pare. Se você estiver cansado, continue plantando. A nossa colheita já tem data marcada no calendário do céu para ser devolvida a ti.
em bênção e em vitória. O calendário do céu já está lá anotado. Eu não sei o dia, você pode não saber, mas o nosso Deus, Ele já anotou ali, ó, dia tal, hora tal. Aquele é minha filha, aquele meu filho, que está lá na tarde da bênção. Hoje, às 16h18, aquilo que ele buscou ali na tenda, já está anotado aqui no meu calendário, filho. Eu vou trazer para você, e você vai testificar e testemunhar da minha glória. Você vai testemunhar do teu poder. A dor tem prazo de validade para Deus, porque Ele não deixa. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e virá o amanhecer da tua colheita. Não importa a noite que está durando, pode ser meses, pode ser dias, às vezes anos, mas vai vir o amanhecer, vai vir a colheita, a providência do Senhor na tua vida. E eu queria compartilhar com vocês, eu achei muito interessante essa reflexão sobre um bambu chinês. Ele fala de foco e perseverança em raízes. E eu queria ler para você sobre essa ilustração que eu encontrei e achei muito interessante. Existe uma planta chamada bambu chinês. Depois que o agricultor coloca a semente na terra, ele não vê absolutamente nada acontecer na superfície durante 5 anos. Tudo o que ele faz é regar, cuidar e esperar. Para quem olha de fora, parece que o agricultor está perdendo tempo. Cuidado, e que ali ele está mexendo numa terra morta. E talvez até ele possa chorar dizendo: acho que falhei, a minha semente não deu certo. Porém, no 5º ano, em um período apenas de 6 semanas, o bambu chinês cresce espantosamente até atingir mais de 25 metros de altura. Olha que coisa linda. Ele passou 5 anos crescendo para baixo, criando raízes profundas, para conseguir sustentar o grande peso da colheita que viria depois. Amados, talvez você está semeando, está crescendo para baixo, está criando raízes, e raízes profundas, porque a bênção será tão grande, que as raízes precisam ser profundas, precisam ser raízes grandes, para suportar o peso da colheita, que Deus tem para mim e para você. Toma posse dessa palavra, eu achei muito lindo. Então, amado, saiba que muitas vezes nós não estamos vendo nada acontecer, mas está crescendo para baixo, está fortalecendo, formando raízes profundas, raízes fortes, porque quando ele começar a nascer, aleluia, será algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que nós vamos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor pode realizar isso. Então não pare de semear, mesmo ferido, mesmo cansado, continue fazendo. Não pare de crer no milagre, porque Deus é o Deus do impossível. A palavra de Deus fala em Lucas 1,17, não há impossível para Deus. Não existe nada que Deus não pode fazer. Isaías fala que Deus traz à existência aquilo que não existe, para abençoar teus filhos. Então creia que mesmo se Deus quer te dar uma bênção, ela não existe, Ele vai trazer a existência, só para te abençoar. Deus transforma o cenário. O mesmo Deus que fez e trouxe bênção no deserto, Ele vai trazer sobre a nossa vida a bênção, mesmo no deserto, a bênção abundante do Senhor. No deserto não faltou alimento, no deserto não faltou água, então Ele vai continuar te dando água, Ele vai continuar te dando alimento, até você chegar à terra prometida, até você chegar naquilo que Deus tem preparado, porque o propósito que Deus tem na tua vida, ninguém nesse mundo pode cancelar. O propósito que Deus tem na minha vida, ninguém nesse mundo pode cancelar. Só a única pessoa somos nós mesmos, que podemos não acreditar e não aceitar o propósito de Deus, mas ninguém pode fazer, a não ser
você. Então creia, creia, prevaleça, permaneça firme. O choro não é fim. A estação da lágrima serve para regar a terra, mas a estação do sorriso serve para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você pode falar comigo, repetir? A estação da lágrima serve para regar a terra. A estação do sorriso serve para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como diz a palavra do Senhor, há uma certeza que voltará, que haverá colheita. Porque fala, voltará sem dúvida, com alegria. A garantia divina, Deus dá essa garantia, sem dúvida. O seu futuro não depende de sorte, não depende de nada, só depende da fidelidade de Deus. E Deus é fiel, e Deus é fiel, aleluia. As lágrimas do passado vão se transformar em combustível de celebração na presença de Deus, na presença do Senhor. Os feixes nas mãos, você não voltará de mão vazia. Pode ter certeza, você não voltará de mãos vazias. Deus fala na sua palavra que nós vamos trazer os nossos feixes. Então você vai trazer os seus feixes como testemunho para glorificar o Senhor. Amém?